Alô, quarto ano, tudo bem com vocês? Como passaram aí da semana passada? Espero que estejam todos bem. Meu nome é a professora Santina e aí vamos para mais uma aula de ciências. Vocês estão gostando das nossas aulas? Eu espero que sim, não é? Então, gente, antes de começar, vocês sabem que nós toda aula relembramos aqueles combinados super importantes, né? E agora, mais do que nunca, necessários aí à nossa saúde. Então, a primeira coisa, vocês já lavaram as mãos antes da aula agora, com água e sabão? Se não fizeram isso, vão lá e lavem as suas mãos. Super importante, hein? Depois que lavaram as mãos, os materiais para a aula de hoje, vocês já sabem, não é? Então, o nosso caderninho, ou folhas de papel, o lápis, a borracha, os lápis de cor, o apontador, todos aqueles materiais que nós estamos acostumados a usar aqui na nossa aula. Deixe ali num cantinho e quando for preciso você pegue-os e aí para fazer as suas anotações. Combinados? Outra coisa, encontre ali um lugar bem confortável da sua casa para poder assistir a aula e também para fazer as suas tarefas. Tudo bem? Então, para quem está tudo certinho, já lavou as mãos, está com o material ali todo preparado, já pode começar então a fazer as anotações. Então, da data de hoje e aula número 7 de ciências. Vou dar um tempinho para que você faça isso e eu já volto. E aí, conseguiram fazer as anotações? Tá tudo pronto? Então, podemos começar a nossa aula? Gente, vamos lá então começar a nossa aula de hoje. O tema da aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquele conteúdo, àquela temática, né, que nós estamos trabalhando, que são misturas e transformações. Lembram disso que nós trabalhamos já nas aulas anteriores? E hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho de misturas homogêneas e heterogêneas. Nossa, o que é isso, hein? Cada nome difícil. Nós vamos ver, então, aguardem, não é? E também vamos falar um pouquinho de separação de misturas, né? Vamos ver como que as misturas nós conseguimos separar o que foi misturado. Será que é possível isso? Pensem ali um pouquinho, não é? Mas antes disso, vamos relembrar as aulas passadas? Na aula passada, nós falamos sobre vacinas. Vocês estão lembrados que a professora Franciane, ela falou sobre
a caderneta de vacinação e que nós aqui em Curitiba, não é, temos a caderneta de saúde da criança, do menino e da menina. Lembram disso? E você tem a sua também? E uma pergunta que ficou, né? Vocês entenderam? Será que as vacinas de meninos e meninas são diferentes? Vocês viram que não é? Observem aqui, olha, a vacina das meninas, a caderneta de vacina, tem as mesmas vacinas que a caderneta dos meninos, tá? Então, observem ali a sua caderneta de saúde. Lembram também deste vídeo que nós falamos, aí como que funcionam as vacinas, não é? Ficou bem explicadinho que como que lá nos laboratórios da Fiocruz e no Instituto Butantan são produzidas as vacinas, não é? Até trouxe aqui algumas imagens só para a gente recordar, né? Olhem aqui, esse material que eu vou mostrar para vocês aqui foi retirado lá do Instituto Butantan. Se vocês quiserem depois com os seus familiares entrar lá, tem uma cartilha que fala sobre as vacinas. Olha que legal, né? E lá diz assim, ó, as vacinas são produzidas a partir dos vírus ou das bactérias, né, que passam por um processo de enfraquecimento. Lembram lá no vídeo que mostrou? E assim, né, quando as vacinas entram no nosso corpo, elas estimulam a produção das células de defesa. Olha que bonitinho ali, né? Como se a vacina estivesse ensinando lá as células de defesa a produzir os soldadinhos lá de defesa do nosso corpo, que são os anticorpos, lembram disso? E aqui, olha só essa outra imagem. Se você for vacinado, mesmo que entre em contato com os vírus ou as bactérias, né? Tô falando aqui de forma geral, tá? Você pode não pegar a doença. A vacina forma como se fosse um escudo de proteção para o seu corpo, né? Portanto, pessoal, as vacinas são poderosas ferramentas para a prevenção das doenças. Elas ensinam o nosso corpo a combatê-las. Combinado? Assim que for a nossa hora de tomar a vacina, vamos lá, tá certo? Então, sobre as vacinas, vocês estão ali super sabidos de tudo? Tá, e assim vocês podem falar também para os seus familiares, tá? Da importância da vacinação. Outro assunto também que nós falamos nas aulas anteriores, né, lembram? Misturas, transformação química e transformação física. Lembram das tarefas que, né, eu fui pedindo para vocês fazerem sobre as misturas, para vocês descobrirem onde que estão as misturas ali no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa? E também, vocês lembram aqui daquele experimento que nós fizemos aqui, de misturar água com sal, água com açúcar e água com óleo, viu que as misturas, elas são diferentes umas das outras. Algumas dissolvem bem, outras dissolvem mais demoradamente, como a água com sal demora um pouquinho, mas dissolve. E a água com óleo não se dissolve na água, o óleo não se dissolve na água. Então, nós vimos, né, pessoal, olhem aqui, as misturas. A mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias. Então, quando nós, né, pegamos duas substâncias e juntamos, formamos uma mistura, tá? Só que elas podem ser diferentes, né, como eu estava falando. Então, os cientistas classificam, né, as misturas em homogêneas e heterogêneas. Tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre o significado de cada um desses tipos de misturas. Observem aqui, ó, uma mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Não dá para perceber ali os ingredientes que estão misturados. Por exemplo, quando vamos fazer um bolo, nós misturamos, olha aqui essa imagem, não é? Nós misturamos vários ingredientes.
ovo, leite, o açúcar, a farinha de trigo, fermento, chocolate em pó, né? E aí lá na receita, né, vocês já devem ter lido aí uma receita de bolo, diz para bater os ingredientes até ficar homogêneo, uma massa homogênea. O que significa isso? Homogêneo quer dizer que está tudo tão misturado que não dá para perceber os ingredientes. Ficou tudo numa única forma, num único jeito. Então, o bolo, a massa de bolo, é uma mistura homogênea, não é? Outro exemplo que nós fizemos aqui, olhe lá de novo nessa imagem. Água com açúcar. Nós misturamos, ficou uma mistura homogênea. A água com sal também, né, ficou uma mistura homogênea, quer dizer, nós não conseguimos enxergar os ingredientes ali que se misturaram. Compreenderam? Então, homogênea, os ingredientes se misturam de tal forma que formam uma única fase, né, uma única parte, não tem, né, como ver as partes. Agora, lembram daquele experimento que nós fizemos aqui de misturar água com óleo? E misturou, só que essa mistura, ela ficou com 2 fases. Lembram disso? Então, nós dizemos, quando tem uma mistura que apresenta 2 ou mais fases, que a gente consegue perceber ali, os ingredientes que estão naquela mistura, nós chamamos de mistura heterogênea, quer dizer, diferente, né? Dá para ver os ingredientes de forma diferente. Então, olhem aqui outros exemplos. A água mais a serragem, né? Se nós pegarmos água, a serragem e colocar na água, uma parte vai flutuar e a outra vai afundar. Então, também é uma mistura heterogênea. Olha essa outra mistura ali que eu trouxe, né? Eu misturei a água, a areia e óleo. Viram que ficou 3 fases, 3 partes? Estão percebendo ali, ó, o óleo, a água e a areia. A areia foi para o fundo, a água ficou no meio e o óleo ficou em cima, não é? Então, é uma mistura heterogênea com 3 fases, certo? E aqui vocês sabiam que o granito também é uma mistura heterogênea? Ele dá para perceber ali que tem vários ingredientes, né? Vários componentes do granito que nós percebemos pela cor aí, branca, acinzentada e preta, né? São 3 fases também. Então, procurem ali na sua casa onde que existem misturas homogêneas e heterogêneas. Lembram daquela atividade que eu pedi para vocês encontrarem onde que existem misturas, né, na nossa vida? Vejam ali o que é homogênea e heterogênea. Eu trouxe aqui também, gente, alguns outros exemplos de misturas que nós podemos encontrar no dia a dia. Não sei se você conseguiu verificar isso também. Vocês já notaram que nas roupas que nós usamos tem uma etiqueta, né? Até eu trouxe aqui algumas etiquetas, né? E lá diz a composição daquela roupa. Então tá escrito lá que tantos por cento de algodão, tantos por cento de elastano. Então, a maioria das roupas que usamos é uma mistura de fibras, né? Às vezes de algodão, às vezes fibras sintéticas, não é? Então, eu quero que vocês observem ali a etiqueta da sua roupa, tá bom? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de etiquetas, né, de roupas para vocês verem a composição delas e observarem que elas são misturas. Vejam aqui essa, ó, 70% de viscose, 30% de poliamida. E essa aqui é 97% de algodão, mas tem 3% de elastano. Então, vocês observem, né, que na nossa roupa também existem misturas. Procure ali nas etiquetas das suas roupas. Também eu aproveito, gente, ó, observem nos shampoos, sabonetes, né, os produtos de limpeza que vocês têm, os ingredientes e vejam quantas substâncias que
contém, né, esses materiais ali. E até os próprios alimentos. Se vocês observarem aqui, por exemplo, eu trouxe uma lata de leite. Tem quantos ingredientes, né? Além do leite, tem cálcio, tem vitaminas e outros minerais. Então, para vocês verem que os alimentos também são misturas. Então, vocês viram que existem muitos exemplos de misturas no nosso dia a dia. Então, as nossas roupas, né, que vocês podem ali observar nas etiquetas das suas roupas. Vejam ali se você tem alguma roupa que é 100% algodão. Procurem ali, isso é legal de ver. Também nos produtos de higiene e limpeza que usamos, olhem ali os frascos de shampoo, os sabonetes, vejam lá a composição, os ingredientes que eles possuem. Às vezes, pessoal, tá numa letra bem pequenininha e escrito em outra língua, às vezes está em inglês, não é? Mas é importante que a gente observe lá, tá certo? Também, olha lá, nos produtos alimentícios que consumimos, não é? Observem ali os enlatados, né? Os leites, por exemplo, as margarinas, todos os produtos que nós consumimos, existe lá, né, os ingredientes que eles contêm. E aí vocês podem ver, então, que são misturas. Tudo bem? Ajuda ali na complementação da tarefa para você fazer, então, aquele cartaz ali que eu pedi para vocês fazerem, mostrando onde é que tem misturas na sua vida, tá certo? Um outro conteúdo também que estamos estudando são as transformações. Lembram o que é uma transformação química e o que é uma transformação física? Estão lembrados disso? Vamos dar uma olhada aqui então, olhe lá. Em uma transformação química, há a formação de novas substâncias que alteram a cor, o cheiro, o gosto, a textura e a consistência dos corpos. Já numa transformação física, não ocorre a formação de novas substâncias. Além disso, nesse tipo de transformação, os elementos não perdem suas características. Então, numa transformação química, ela ocorre a formação de novas substâncias. Por exemplo, lembram lá da ferrugem e do apodrecimento dos frutos e legumes? Lembram que nós falamos sobre isso? E então formou uma nova substância ali, não é? O bolor formou uma substância que dá aquele cheiro azedo nas frutas, não é? Você lembra da banana que vai apodrecendo, vai mudando de cor, vai mudando de cheiro, não é? Então, são transformações químicas. A ferrugem, por exemplo, olha, mudou a cor da esponja de aço, ou do prego ali, por exemplo, vocês estão vendo, então, formou uma nova substância, que no caso ali nós chamamos de ferrugem ou bolor, não é? Que está ocorrendo a decomposição. Então, isso são transformações químicas. Agora, observem aqui exemplos de transformações físicas, né? Quando nós cortamos a banana, por exemplo, ou a maçã, ela não vai perder, não vai deixar de ser banana só pelo fato de cortar. Então, isso é uma transformação física, só mudou a forma, não é? A lata de alumínio e o papel que nós amassamos, também, olha aqui, ó, tem uma folhinha de papel, se eu amassar, não é? Ela não vai deixar de ser papel, né? Não vai formar uma nova substância. E vocês lembram qual é a ciência que estuda essas transformações? Observem aqui essa imagem. O que está acontecendo ali? Uma transformação física ou uma transformação química? Tá vendo? Houve mudança de cor, então é uma transformação química. E qual é a ciência que estuda as transformações? É a química. Então, a química é a ciência que estuda a natureza da matéria, os átomos, as moléculas, as substâncias, as transformações, não é? E também tudo que está presente na nossa vida, desde os outros seres vivos, o nosso corpo, não é? A química está presente em todos os momentos, em tudo que nos cerca e também em todos os seres vivos. E
E aí, vocês lembram dessa tarefa aqui? Que eu falei para vocês pesquisarem ali onde existe química na nossa vida, anotar no caderno as principais informações, selecionar as imagens e fazer um cartaz explicando como a química está presente na nossa vida. Você fez? Então, a aula de hoje acho que vai ajudar você a resolver muitas tarefas aí que foram dadas nessas aulas que nós já tivemos. Vocês estão entendendo aí até aqui, pessoal? E aí, vocês lembram também, falando em transformação química, né? Lembram desse experimento que nós fizemos com a ração ou de cachorro, né? Ou ração ou com pão? Vocês fizeram esse experimento e vocês querem ver o resultado? Observem aqui, olha lá. Esse foi um que, né, eu já tinha feito, eu trouxe para vocês o resultado. Mas eu trouxe aqui também o resultado daquele que nós fizemos aqui na sala. Vamos observar, né, como que ele ficou? Então, vocês lembram que nós fizemos 4 potinhos assim? Um primeiro aqui eu coloquei a ração sem água, aqui uma ração sem água, mas eu coloquei o sal, estão lembrados? Nessa coloquei ração molhada, lembra que eu coloquei um pouco de água, e essa aqui eu coloquei água, mas coloquei sal. Vocês observaram a diferença? Qual delas que ficou mais embolorado, que começou a decompor? Olha só, é essa aqui, número 3, não é o pote 3. Vocês estão observando que dá para ver aqui a formação de bolores de várias cores, né? Então, fizeram ali na sua casa, eu trouxe aqui também, gente, o que eu fiz com o pão. Olha só, eu vou abrir aqui com cuidado, porque vocês sabem que esses bolores às vezes podem causar alergia, não é? Olha só, aqui é uma fatia de pão que está aí alguns dias, até tampei um pouco para trazer, mas está bastante embolorado. Vocês perceberam ali a cor esverdeada, não é? Então, por que isso acontece, pessoal? Por que os alimentos estragam? E por que com sal ele não embolorou? Nem aqui, ó, nem o seco e nem o molhado, ó, vocês perceberam? Então, por que será, hein? Qual que como que o sal ele interage nisso? Não é isso que nós vamos ver um pouquinho agora, tá bom? E também vocês lembram, então, que eu pedi para vocês anotarem nesta tabela as observações que vocês forem fazendo. Então, olhem aqui, eu anotei lá naquele primeiro dia, não é, que nós fizemos, ração seca no pote 1, no pote 2, ração seca com sal, no pote 3, a ração com um pouco de água, no pote 4, a ração com água e sal. Hoje, mais ou menos, o 7º dia, não é? Ou mais um pouquinho, já aconteceu algumas modificações. Então, por exemplo, lá no pote 1, a ração continua seca, sem mudanças. No pote 2, a ração continua seca, com sal, sem mudanças. Mas no pote 3, observem ali que apareceram bolores verdes, né? Meio brancos também, que com o tempo vai sumindo. E no pote 4, que estava molhado com sal, a única coisa que aconteceu foi que ela inchou, mas não apareceram, né, mudanças drásticas. Então, vocês veem, né, que é importante anotar as observações. Vou dar um tempinho para que você anote ali essa tabela no seu caderno.
conseguiram fazer, então, as anotações, você pode aí completar o quadro depois que você fizer o experimento, tá? Vou aguardar ali os resultados do seu experimento, combinado? E daí vocês podem estar se perguntando, não é? Por que nos potes onde foi colocado sal não aconteceu, não houve decomposição? O que você acha? Qual o papel do sal, não é? O sal é uma substância química que nós já até vimos lá nas primeiras aulas, não é? Então, olha aqui a explicação, ó. O apodrecimento, vocês sabem, não é? É uma transformação química e é causada por fungos e bactérias, que são micro-organismos. São seres vivos que existem na natureza, né? As bactérias, os fungos, eles existem. Lembra da aula passada que nós falamos? Mas como que ele impede, né? O sal, aliás, impede o apodrecimento. Como que isso funciona? Qualquer bactéria, fungo ou outro micro-organismo que entrar em um ambiente com alta concentração de sal, ele vai morrer por desidratação. Quer dizer, ele vai perder água. O que é estar desidratado, né? É estar sem água. Por isso que esse processo, né, de colocar sal, ele é muito aplicado para conservar os alimentos, né? Não sei se vocês já ouviram falar de charque, por exemplo, ou carne seca, o bacalhau seco, não é? Que é salgado. São formas de conservação dos alimentos, tá? Então, o sal ajuda na conservação do alimento. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre o sal de cozinha, esse ali que, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Então, primeira coisa, a fórmula química dele, ó, lembra que nós falamos que as substâncias são formadas de átomos e moléculas? Então, o sal de cozinha, ele é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. Então, Na é o sódio e o Cl é o cloro. Quando eles se misturam, daí formam um sal chamado cloreto de sódio, que é o sal de cozinha aí que nós utilizamos na nossa casa, né, como tempero principalmente. Mas vocês já se perguntaram de onde vem o sal? Já se perguntaram isso? Então, hoje eu trouxe aqui um vídeo da Kika, né, que vocês já conhecem, de onde vem aquela série, né? E ela vai explicar pra gente de onde vem o sal. Vamos assistir então ao vídeo? Epa, de onde vem esse barulho? Eu conheço esse barulhinho de algum lugar. Eu tenho quase certeza que esse barulho é de... pipoca! Eba! Eu sabia! Ops! Tá faltando alguma coisa. Xiii, esqueci de colocar sal. Ué, mas... de onde vem o sal? Do saleiro. Toma, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. O sal vem do mar. Já reparou como a água do mar é salgadinha? Dentro dos oceanos existem milhões e milhões de toneladas de um mineral chamado sal. O sal que você usa em casa é separado da água do mar em um lugar chamado salina. Nas salinas, a água do mar é puxada e filtrada para ficar mais pura. Mas como só chegou até minha pipoca? Na salina, o sal bruto é retirado por máquinas e levado para a fábrica. Na fábrica, o sal passa por várias etapas de lavagem, em máquinas enormes para tirar todas as sujeirinhas que vieram do mar. Depois, é colocado em uma máquina que gira rapidinho para que o sal fique bem misturado. Aí, o sal precisa ficar sequinho. Para isto, ele é colocado nestas máquinas a uma temperatura de 400 graus. No final, os técnicos do laboratório fazem alguns testes
para ter certeza que o sal já pode ser embalado e seguir para as lojas. Em uma delas, a sua mãe comprou o sal e colocou dentro de mim. Uau! Que legal que é o sal! Legal! O sal é sensacional! Além de ser um excelente tempero, ele é muito importante para a saúde. O sal circula pelo seu sangue, ajudando o funcionamento do cérebro e facilitando a digestão de alimentos. Mas atenção! Exagerar no sal pode fazer mal para a saúde, causando problemas de pressão e nos rins. Agora uma receita salvadora. Misturando 2 colheres daquelas de café com sal, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 litro de água fervida, temos um excelente soro que previne a desidratação infantil. Mãe, quero uma pipoca com bastante sal, que veio da água do mar, que foi para a salina e depois foi para a fábrica, onde foi lavado e depois misturado e seco e depois embalado e transportado para o supermercado e depois foi comprado e na minha pipoca foi colocado e ela ficou com gostinho salgado. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Acabou-se que era doce e que era salgado. Até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Aí, gostaram do vídeo? A Kika é muito divertida, não é? Então, o sal, ele não vem lá do saleiro, não é? De onde que ele vem? Da água do mar. Vocês sabiam disso? Então, vamos falar um pouquinho. Vocês sabiam que a água do mar é uma mistura de substâncias? E dentre os componentes que estão lá na água do mar, existe o cloreto de sódio, ó. Vejam lá, 80% da água do mar é cloreto de sódio, junto com outros sais também, né? Sulfato de cálcio, magnésio e assim por diante. Mas é lá que tem o cloreto de sódio. E olhem aqui esse esquema que explica, né, como a Kika explicou lá no vídeo. Vocês podem estar se perguntando, então é possível, professora, separar o sal da água? Quando a gente faz aquela mistura homogênea, né, de água com sal, é possível separar? Sim, não é? Olhe lá. Lembram lá do vídeo, né? Então, o que as empresas, né, de sal, elas fazem? Então, a água do mar é colocada em evaporadores, fica lá tomando sol. O que acontece? A água aquece e evapora, e daí fica só o sal. Aí vai para os cristalizadores, onde formam os cristais, né? Tipo, eles moem aquele sal que ficou sem água, depois eles fazem uma lavagem, estocagem e depois vai lá para as indústrias de refinação e a embalagem e vai para os supermercados e aí chega até a nossa casa. Viram, então, que bacana? Existem formas de separação, de mistura, sim, que nós vamos falar mais nas próximas aulas, tá? Mas antes de continuar, eu quero falar de uma coisa que é muito importante sobre o sal. Você sabia que, às vezes, os produtos industrializados, eles podem esconder grandes quantidades de sal na forma de sódio? Vocês já observaram as embalagens, não é? Que eu pedi até agora ali para vocês analisarem os rótulos. Então, vamos, por exemplo, aqui observar esse rótulo de uma caixinha de leite. Vocês podem também ali usar o que você tiver em casa. Então, observe aqui que o leite, ele é constituído, né, por muitas substâncias. Então, olhem lá, ó, tem carboidratos, proteínas, gorduras e lá embaixo a gente vê o sódio. Vejam lá, o sódio está ali presente. Então, nós podemos dizer assim, o leite é uma mistura? Sim, é uma mistura. E qual é a quantidade de sódio que tem? O que vocês veem ali, ó? É 160 miligramas, nesse caso aqui da embalagem do leite, não é? Eu trouxe uma outra aqui, ó, veja esse outro rótulo, que é daquelas pizzas compradas de caixa.
Observem ali a quantidade de sódio que tem, 756 miligramas em uma fatia de pizza dessas compradas de supermercado. Vocês já imaginaram? Então, gente, olha só, eu gostaria de uma outra atividade que nós podemos fazer ali, de vocês analisarem 3 rótulos de produtos alimentícios. Olha só, eu fiz aqui do leite e da pizza. E vocês podem fazer de outro produto ali, então colocar a quantidade de carboidratos, quantidade de proteínas, de gorduras e de sódio, tá? Vou dar um tempinho para que você copie essa atividade para você fazer ali em casa depois, tá? Conseguiram aí copiar então essa atividade? Você pode depois, né, com a ajuda de seus familiares, a fazer análise de alguns rótulos de produtos alimentícios, para ver principalmente a quantidade de sódio que eles possuem. Mas você sabe qual é a quantidade ideal de sódio que a gente pode consumir? Vocês sabem que o sódio ele é importante, mas também ele pode ser prejudicial. Olhem aqui, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, ela recomenda para uma alimentação saudável em pessoas adultas o consumo diário de 2.000 miligramas de sódio por dia, o que equivale, gente, a 5 gramas de sal. Olha só essa imagem ali que mostra 5 gramas, não é uma colher de sopa, né? No caso, dizem que o brasileiro, ele ingere mais do que o necessário, não é? Então, olha só, é importante nós lembrarmos que o sal, ele é importante para o nosso corpo, sim, porque ele tem sódio e o sódio ajuda na distribuição dos líquidos ali dentro do nosso corpo. Mas muitos cientistas já comprovaram que pessoas que comem muito sal
correm risco de desenvolver hipertensão, que é a pressão alta, problemas no sistema cardiovascular, problemas nos rins, não é? Então, por isso, é melhor evitar o uso excessivo de alimentos industrializados que contêm muito sódio. Tá certo assim, gente? Então, diante disso, eu vou passar aqui uma tarefa para vocês resolverem ali com seus familiares, tá? Então, observem qual é a tarefa. É uma situação para vocês resolverem. Vejam lá, durante um dia, além das refeições normais, um menino de 10 anos comeu um pacote de 60 gramas de salgadinho, que contém 160 miligramas de sódio a cada 25 gramas, e um pacote de macarrão instantâneo de 85 gramas, que tem 1.357 miligramas de sódio. Veja bem, vocês estão vendo ali o que esse menino fez? Então, se somarmos todos esses alimentos, qual foi a quantidade de sódio total ingerida pelo menino? O que você conclui em relação à quantidade de sódio consumida? E escreva um recado para esse menino explicando o que o excesso de sódio pode fazer para a nossa saúde. Vou dar aqui um tempinho para você copiar a tarefa e eu já volto. Conseguiram entender pelo menos a tarefa? Então, você pode pedir ajuda ali de seus familiares para poder concluir essa tarefa. Na próxima aula, a gente vai voltar nela, tá certo? Porque por hoje, gente, a nossa aula está chegando ao final. Hoje nós aprendemos muitas coisas legais sobre misturas, transformações, sobre substâncias químicas, não é? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!